Olá, eu sou a Carol Areias e seja bem-vindo ao Repare na Bagunça, um podcast em que eu e você vamos conversar sobre a vida adulta, trocar uma ideia sobre as nossas percepções do que é ser adulto no século XXI. Eu sou jornalista, então eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou profissional de saúde mental. Esse podcast é realmente uma tentativa, né, de compartilhamento de reflexões e de troca. É um espaço para essas trocas. Eu não tenho o intuito de ser perfeita, eu não tenho o intuito de cagar regra para sua vida. A minha ideia é realmente só trazer um outro ponto de vista que talvez você não tenha pensado. E se isso te ajudar a pensar diferente, obviamente eu vou ficar muito feliz. E com certeza, se você se sentir tocado, sentir vontade de comentar o que eu falei, com certeza essa troca vai ser muito bem-vinda e vai me ajudar também a ter novos insights. Nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre solidão. E eu decidi falar sobre esse assunto porque eu passei por um processo de solidão há alguns anos atrás, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais pra frente. Mas eu acho que é um assunto muito atual, que muitas pessoas passam, mas que poucas pessoas têm coragem de falar francamente sobre isso. Como eu falei, eu sou jornalista, eu trabalho como repórter em um veículo. E no meu ambiente profissional, antes da pandemia, eu estava muito acostumada a estar numa sala com, enfim, muitas pessoas, quase 100 pessoas, enfim, principalmente ali na parte de tarde e noite, que é quando os jornalistas trabalham mais. E quando veio a pandemia da Covid, em março de 2020, a gente foi mandado para casa e nunca mais voltamos a trabalhar presencialmente. E aquele período foi um período muito difícil, primeiro por tudo que o mundo estava passando, né? De muita apreensão, de muito medo. A gente tinha medo de se infectar, de pegar a doença, de transmitir a Covid para os nossos familiares. Fora, enfim, todo aquele... o luto que a gente passou pelas perdas que aconteceram. Mas além dos lutos das pessoas que morreram por conta da doença, a gente também passou por processos de outros lutos, né? O luto da vida que a gente tinha antes e não voltou a ser mais daquele jeito. Então, durante a pandemia, além de todo, como eu falei, turbilhão de coisas que estavam acontecendo, eu também acabei sofrendo muito com a questão da solidão, porque eu ficava o dia inteiro em casa, sozinha, trabalhando, e vendo imagens, né? Na época eu cobria exatamente esse assunto, então vendo imagens sobre a doença, e obviamente isso acabou afetando muito a minha saúde mental. E hoje, passados aí 6 anos da pandemia da Covid, a gente não voltou mais a trabalhar presencialmente, então eu continuo tendo que lidar com essa rotina de passar os dias sozinha. E, enfim, depois começa a trabalhar, você passa ali a ter um contato, mas é um contato que tá dentro só das redes sociais, do WhatsApp, não é uma coisa que você tenha um contato mais presencial, aquela intimidade que a gente tinha antes disso acontecer. Então eu sinto que passar por tudo isso fez com que eu compreendesse como é se sentir sozinha, e como esse sentimento ele pode ser muito devastador se você não tiver muito atento à sua saúde mental. Eu acredito que uma coisa que me ajudou muito nesse período da pandemia e nesse pós, não tendo essa volta ao presencial, foi fazer terapia. Eu já fazia terapia naquela época e continuo fazendo até hoje. Então eu pude perceber quando eu me vi mais triste, até um pouco mais, não vou dizer depressiva, porque eu não cheguei ao estágio de depressão. Eu acho que exatamente por estar nesse processo terapêutico, eu consegui elaborar essa emoção antes de que isso acontecesse. E aí eu fui pesquisar
né? Como curiosa que sou, eu fui pesquisar se outras pessoas se sentiam desse jeito e eu fui percebendo que essa é uma sensação cada vez mais comum. Tanto é que alguns especialistas já falam que a gente vive no século da solidão. E aí existem algumas situações que fazem a gente, que colaboram para esse sentimento da gente se sentir sozinho. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu queria falar muito sobre o que é se sentir sozinho, né? Eu acho que se sentir sozinho é quando você se sente desconectado do mundo, das pessoas, de um sentido de vida. E existem basicamente ali dois tipos de solidão. A solidão que ela é mais subjetiva, ou seja, você se sente sozinho, mesmo que você esteja rodeado de pessoas. E existe aquela solidão que é aquela solidão que eu chamo de brutal, que é aquela solidão mais crua. É a solidão que você de fato fica sozinho durante muito tempo do seu dia. Isso é muito comum de acontecer com pessoas idosas, né? Mas hoje também a gente vê pessoas jovens e pessoas na casa dos 30 anos, como é o meu caso. E uma coisa que eu achei muito interessante assim nas minhas pesquisas é que a pandemia, ela não agravou a solidão. As pessoas já se sentiam sozinhas antes da pandemia acontecer. Isso foi uma das minhas descobertas quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, que me deixou muito surpresa, né? Porque eu achei que a pandemia de Covid tivesse sido o fator decisivo para que as pessoas se sentissem sozinhas. Mas segundo o livro, que também se chama O Século da Solidão, isso já acontecia antes. A pandemia foi só a gotinha assim no oceano para agravar uma situação que já é preocupante. E entre as situações que fazem a gente se sentir mais sozinho no mundo moderno, além dessa questão da mudança do estilo de trabalho, de sair de um trabalho presencial para um estilo home office, tem a questão das mídias sociais que chegaram com a promessa de conexão, mas acabam afastando as pessoas, porque a gente acaba se sentindo muito... A gente acaba se acomodando, achando que só falar ali pelo WhatsApp tá bom e que você não precisa se encontrar. E isso acaba sendo um dos motivos de afastamento, fora a questão da presença, né? Quando você fica ali o tempo todo no celular e acaba não dando atenção para as pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos. Uma coisa também que conta muito pra gente se sentir mais só é a arquitetura das coisas. Então as pessoas elas estão muito mais enclausuradas, né? Vivendo nos seus condomínios, nos seus apartamentos. Ou ainda a questão da violência urbana, que faz a gente ter mais receio de sair, de ir pra rua e fica mais em casa, mais recluso. E tem também a questão de ser mais exposto a uma ideologia neoliberal, que coloca a gente também numa posição muito mais individualista e menos coletiva. E acrescento também o fato da gente estar fazendo menos coisas, menos atividades coletivas. Então, assim, antigamente, em outras épocas, as pessoas frequentavam mais lugares de comunidade. Elas iam mais à igreja, elas se reuniam em sindicato, elas viviam em comunidades rurais em que elas tinham essa convivência maior. E hoje, a própria geografia das cidades, né, acaba favorecendo esse individualismo e favorecendo esse sentimento de solidão. E então, o que a gente faz com isso? Se a gente se sente sozinho, como a gente pode se sentir melhor diante desse sentimento? Mas antes de eu começar a falar pra vocês o que eu fiz para eu lidar com a minha solidão, eu queria só aqui abrir um parênteses que eu li no livro, né, que eu já citei antes, O Século da Solidão, que a autora, ela fala de uma coisa muito interessante, que é que as pessoas têm vergonha de admitir que se sentem sozinhas, porque elas encaram a solidão como um sentimento de fracasso. Então, eu queria te dizer que se você se sente sozinho, não se considere um fracassado por isso. A solidão, ela é um sentimento como qualquer outro. Claro que na nossa sociedade, a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções. Então, por conta disso, existem sentimentos que eles são vistos como nobres, né? Como o amor,
a fraternidade, a amizade. E existem outros sentimentos que parece que é vergonhoso você admitir que você sente isso, como a inveja, a raiva, o ódio, a solidão. Então, no primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo e tirar esse moralismo de cima das nossas emoções. É admitir que a gente se sente dessa maneira para poder acolher esse sentimento. Porque eu acho que quando a gente se sente sozinho, mas a gente tenta fingir que não, a gente cria uma resistência em cima dessa emoção, a tendência é que a gente vá reprimir o que a gente está sentindo e é quase como se viesse um efeito rebote depois. Então, a primeira coisa, né, que eu fiz por mim, e eu aconselho muito que você faça também, é admitir pra você mesmo, puxa, eu me sinto sozinha. Tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? Os passos que eu fui seguindo, o primeiro, como eu já falei aqui, é fazer terapia. Então, eu acho que a gente precisa entrar em contato com as nossas emoções, elaborá-las, aceitá-las, acolher o que a gente está sentindo. E o processo terapêutico, pelo menos pra mim, é algo que me ajuda muito nisso. Então, se você está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast pelo Spotify, eu te aconselho, num primeiro momento, a procurar, né, uma terapeuta, uma psicóloga, para te ajudar a lidar com o que você está sentindo. Uma segunda coisa que eu gosto muito de fazer é praticar exercício físico. Pode parecer simples, pode parecer clichê, mas o exercício físico ajuda muito a gente a regular as nossas emoções. Então também é algo que tá dentro da minha vida para me ajudar a lidar com esse sentimento, mas não só com ele, com outras questões também. O terceiro ponto é procurar atividades que me nutrem, atividades coletivas. Então, eu entrei para aula de dança, eu fiz teatro, tô fazendo natação. Então, você pode entrar, enfim, numa academia, você pode procurar academias só de dança, você pode procurar atividade coletiva que você goste de fazer, não interessa qual, né? Pode ser que ela não seja tão comum, mas se ela te dá prazer e te faz conviver com outros seres humanos, com certeza esse sentimento de solidão ele vai diminuir. Se você trabalha em home office, um outro ponto também que eu acho muito interessante de você aplicar na sua rotina é trazer a rua para você. O que eu quero dizer com isso? É você ir trabalhar fora pelo menos uma vez no mês, né? Se você não tem a condição de repente ir numa cafeteria, alguma coisa assim, nem que seja desça no seu condomínio, enfim, vá pro seu terraço, tente mudar de lugar. Isso com certeza vai te ajudar a ser mais criativo, mas também vai fazer você ver movimento, ver pessoas, conversar com pessoas. Então isso vai amenizando esse sentimento de solidão. E por fim, eu separei uma lista de atividades e de iniciativas que tentam nos aproximar de novo. Se você tiver interesse em receber essa lista, você precisa se inscrever na minha lista de transmissão, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E por lá você recebe a lista de iniciativas que eu consegui reunir, iniciativas que tentam fazer com que a gente seja mais sociável e encontre com pessoas e, consequentemente, façam a gente se sentir menos solitário. Se você gostou desse episódio, eu peço muito que você curta ele, compartilhe e se inscreva aqui no canal ou me siga o episódio no Spotify. E se você conhece alguém que está passando por isso, por esse processo de solidão e está tendo que lidar com isso, encaminhe esse vídeo para a pessoa, porque isso ajuda o meu trabalho a chegar em muito mais gente.
E se você também tiver alguma sugestão de tema pra gente conversar sobre a vida adulta, deixa aqui nos comentários, que quem sabe a gente não fala sobre esse assunto num próximo episódio.